Olá pessoal, me chamo Daniela e junto com Larissa nós vamos falar um pouco sobre o arcadismo e a poesia de Tomás Antônio Gonzaga. Arcadismo, que vem da palavra Arcádia, que é uma palavra grega, e designa uma sociedade literária típica da última fase do classicismo, cujos membros adotam nomes poéticos pastoris em homenagem à vida simples dos pastores em comunhão com a natureza. O arcadismo, quanto à forma, nós temos um vocabulário simples, frases na ordem direta e a ausência quase total de figuras de linguagem, né? Temos também manutenção de versos, decassílabos, de sonetos e de outras formas clássicas. Quanto à cronologia, o arcadismo no Brasil se dá início no ano de 1768, com a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. E nós temos o término no ano de 1836, né, que se dá com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Magalhães. Vou falar um pouco sobre os marcos literários do arcadismo. Nós temos obras poéticas, né, de Cláudio Manuel da Costa, livro de sonetos, que eram a moda canoniana, e quanto às suas características, né, uma perfeição formal e tinha uma temática neoclássica. Por outro lado, nós temos Domingos José Gonçalves de Magalhães, com Suspiros Poéticos e Saudades. Já nessa obra, nós temos um pouco de consistência, né? É uma obra pouco consistente e o seu valor é mais histórico do que literário. Agora, Larissa vai falar um pouco sobre algumas características gerais do arcadismo. Bom, a gente consegue notar então que o arcadismo ele vai acompanhar uma grande importância tanto na literatura como na história da Europa e do Brasil. E aí dessa forma, né, o arcadismo ele vai surgir em um período que está tendo muita ruptura, são muitas rupturas, e vamos ver, né, vamos perceber bastante detalhes que vão diferir o arcadismo de outros períodos. Inclusive, uma dessas características é justamente a oposição ao barroco. A gente consegue recordar, né, que o estilo barroco ele foi um estilo que dominou a Europa lá no século XVII, né, e ele vai se caracterizar por ter uma forte influência religiosa. Então aí a gente já consegue notar que os poetas árcades eles queriam exatamente romper com essa estética, todo esse rebuscamento, todo esse exagero que a gente vai ver no barroco. Além disso, o arcadismo ele teve bastante influência lá no movimento iluminista, porque ele estava surgindo durante esse movimento, e aí a gente vai ver a tentativa, né, de retomar os valores clássicos, porque o classicismo vai aparecer como inspiração para o arcadismo. Então a gente via aí no arcadismo simplicidade, a gente também via a razão como maior valor humano. Acontecia basicamente uma busca pelo equilíbrio, né? Já se diferindo ali do barroco, que sempre estava em uma divisão de conflitos. A poesia árcade sempre vai detalhar muito a natureza. Então a gente vai ver muitas críticas, né, ao espaço urbano. A gente vai ver muita questão da calma no campo, as belezas dessa vida no campo, inclusive a beleza da própria natureza. E é assim a gente vai conseguir perceber a simplicidade dos temas que o arcadismo vai apresentar, né? Tudo muito voltado para o simples, então a abordagem do amor, a abordagem da natureza, a abordagem da própria vida, é muito simples. A gente pode citar, inclusive, né, uma obra de Tomás Antônio Gonzaga, a qual é chamada de Marília de Dirceu, né, que a gente vai falar mais à frente. E essa obra, ela apresenta detalhes como a idealização da amada, a supervalorização do amor, e aí a gente percebe que são características presentes lá no pré-romantismo, né? Mas no caso dessa obra, a gente vai ver uma cantoria pastoril, que caracteriza o arcadismo, vai falar também da beleza de sua amada, que é pastora, vai usar figuras mitológicas, que é uma característica árcade também muito notável nas poesias. Como a gente traz algumas obras
que marcaram esse período. Primeiramente, podemos citar, né, o poema de José de Santa Rita Durão, Caramuru, de 1781, que é muito reconhecido, que vai estar ali exaltando a terra brasileira, descrevendo o índio como um bom selvagem. A gente pode destacar também as obras de Cláudio Manuel da Costa, né? Ele que se caracteriza por cultivar a simplicidade, por exaltar a natureza, falar também da inquietação amorosa, né? E uma dessas obras que a gente pode citar aqui é inclusive o famoso poema de 1749, chamado Culto Métrico, né? Onde ele usa pseudônimo, como ele faz em outras obras, e nesse ele fala de uma musa. Além dele, a gente também precisa citar Basílio da Gama, porque ele foi muito importante, principalmente com a sua poesia O Uruguai, de 1769, né, que é um poema épico, que vai estar ali abordando acerca da disputa com os jesuítas, da visão idealizada do indígena. E também a gente pode destacar o já citado Tomás Antônio Gonzaga, com a obra Marília de Dirceu, de 1863, né? Poesia essa que a gente vai analisar a seguir. Como já foi falado anteriormente, no arcadismo, a presença da idealização, né, os temas pastoris, eles são muito constantes, e não seria diferente nas obras de Tomás Antônio Gonzaga. Por isso eu trouxe alguns versos também, para que a gente possa ver exatamente essa presença dessa idealização dos temas pastoris também. No seguinte verso, o lírico traz: é bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Assim, nós conseguimos perceber a voz do pastor que o lírico apresenta quando diz que é bom ser dono de um rebanho, né? Então, o pastoralismo já sendo um tema muito frequente dentro desse período árcade, além de que Antônio Gonzaga, ele mostra, né, a idealização da amada Marília, como já tinha falado antes, né? Quando ele fala: o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono, dando a entender, né, a perfeição que a amada Marília é. A gente pode ainda notar essa idealização em diversos outros versos de suas poesias, como esse a seguir: mil coisas vão pintar na minha ideia. Não pintam cada falso, não pintam, nem uma imagem feia. Pintam que estão bordando um teu vestido, que um menino com asas, cego e loiro, me enfia nas agulhas o delgado, o brando fio de ouro. Então, aí a gente vê que ele descreve um sonho, né? Esse sonho que ele vai ter com a amada, que é uma idealização muito clara, porque ele mesmo fala que não terá imagem feia. Continuando, ele ainda fala: os teus olhos espalham a luz divina, a quem a luz de sol em vão se atreve, papoila ou rosa delicada e fina, te cobre as faces, que são cor da neve. Os teus cabelos são os fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Então aí nós vemos então como o lírico louva a sua amada, né? Como ele vai detalhar o brilho de seus olhos, a sua cor de pele, os seus cabelos, o seu corpo como um todo, né? Como a estrela mais linda que ele poderia ver. Além disso, né, como já falado nas características do arcadismo, a gente também nota algumas figuras mitológicas, né? Então, no verso a seguir, a gente vai ver como Gonzaga fez uso dessas figuras mitológicas. O verso é o seguinte: Vênus não chega ao meu amor. Após ele falar da beleza da sua amada, né, ao dizer que Vênus não chega ao seu amor, dá a entender que Vênus,
que é a deusa da formosura e do amor, segundo a mitologia romana, não chega ao amor do lírico com sua amada, que é a Marília de Dirceu. Isso por quê? Porque o amor que existe entre os dois é algo muito idealizado, né? Sabendo que eles chegaram a noivar, mas não se casaram, porque a família proibiu o relacionamento, né? Já que a diferença de idade dos dois era gritante. Ele tinha 40 anos e ela tinha 17, mas ainda mesmo assim eles chegaram a noivar, só que não se casaram. Mas aí a gente consegue ver que Gonzaga traz uma poesia suave, com fácil entendimento, a própria simplicidade da lírica mesmo que a gente nota no arcadismo. Bom, Larissa analisou alguns trechos, algumas partes da obra, e eu vou falar aqui um pouco sobre duas tendências que coexistem nas liras de Gonzaga. Nós temos a contenção e o equilíbrio neoclássicos com a utilização de todos os lugares comuns do arcadismo, certo? Que seria um pastor, uma pastora, o campo e a serenidade da paisagem principal. Nós temos também o emocionalismo pré-romântico na expressão pungente da crise amorosa e, posteriormente, a prisão da crise existencial do poeta. O sujeito lírico é o pastor Dirceu, que confessa seu amor pela pastora Marília. Eis que a convenção neoclássica realizada, mas é evidente que nos pastores que se projeta o drama amoroso vivido por Gonzaga e Maria Doroteia. A todo momento, a emoção rompe o véu da estilização arcádica, brotando dessa tensão uma poesia de alta qualidade, que eu vou citar aqui. Um trecho. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração e basta, onde tu mesma cabes. Aqui vamos falar um pouco sobre as partes da obra. A obra se divide em duas partes, né? E há uma terceira também, porém a autenticidade é contestada por alguns críticos, né? Então nós vamos focar só nessas duas partes. A primeira parte contém os poemas escritos na época anterior à prisão do autor, de Gonzaga, e nela o que predomina são as composições convencionais, que o pastor Dirceu celebra a beleza de Marília, assim, em pequenas odes anacreônicas. Em algumas liras, as convenções, entretanto, as convenções mal disfarçam a confusão amorosa do amor, a ansiedade de um quarentão apaixonado por um adolescente, como Larissa falou anteriormente. E tem a necessidade de mostrar que não é qualquer um que merece a sua amada, que merece os projetos de uma futura vida sossegada, que seria assim rodeado de filhos e bem cuidado por sua mulher. Na segunda parte, é escrita na prisão da Ilha das Cobras, né? Os poemas exprimem a solidão de Dirceu, saudoso de Marília, e nessa segunda parte a gente encontra também a melhor poesia de Gonzaga, né? E as convenções, embora ainda presentes, não sustentam o equilíbrio neoclássico. O tom confessional e o pessimismo prenunciam o emocionalismo romântico. Retomando
a análise, né, que Larissa fez, a gente pode perceber que o pastoralismo era bastante frequente na criação literária da época. Os poetas criavam pseudônimos e se identificavam com pastores a fim de estabelecer uma nobre simplicidade, deixando de lado as diferenças sociais e a hipocrisia que acreditavam residir nas cidades. A idealização do amor não foi uma criação exclusiva de Tomás, que louvava a sua pastora Marília. A convenção da época ilustrava sempre a amada como sendo branca. Marília tinha as faces da cor de neve, né? E com o rosto perfeito, o cabelo frequentemente loiro, bela por dentro e por fora. E Marília não só é um exemplo de beleza, como também de gentileza. Para entender um pouco sobre os personagens da obra, vou identificar aqui, explanar sobre os personagens do poema, né, que é a pastora Marília e o pastor Disseu. O nome de batismo da pastora Marília do poema é Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Ela chegou a ser noiva do poeta Tomás e a jovem ela nasceu em 1767, fruto de uma família abastada que vivia em Ouro Preto, né? Quando ela se apaixonou, tinha apenas 15 anos. A pastora Marília, ela representa uma típica pastora do movimento Arcade, uma jovem bela, altamente idealizada e cheia de dotes, que vive no campo e é cortejada por um talentoso pastor, o pastor Disseu. O pastor Disseu é a personagem poética que representa Tomás Antônio Gonzaga, o escritor que aos 40 anos caiu nos encantos de Maria Doroteia, que era apenas um adolescente, como já citado anteriormente. E devido a essa enorme diferença de idade e as divergências políticas e ideológicas, a família era contra essa relação. O pastor Disseu é um representante bastante característico do movimento Arcade. O eu lírico, né, é um entusiasta do campo e da vida não cidadina e divide o seu tempo louvando a natureza e a amada, que é a pastora Marília. Por fim, vou analisar aqui alguns versos. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder de meu cajado. Com tal destreza toco a sanfonia. No poema, o entorno do amor é marcado por um bucolismo típico dos poetas da época. A natureza é tida de modo altamente idealizado, né? Alegre e acolhedor. Aspira-se uma vida tranquila, equilibrada e feliz no cenário campestre, sigelo e simplório, né? Em sintonia com os que estão ao redor. Outro verso. Depois que nos ferir a mão da morte, ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Na campa, rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. O amor do eu lírico é tão forte que ele imagina uma vida inteira ao lado da amada, né? E planeja até a própria morte, né? Com um sepultamento conjunto dos corpos, lado a lado. Disseu aspira que o seu amor seja exemplo, né, para os pastores que ficam. Bom, é interessante notar que a determinada altura da escrita, o próprio poema traz instruções, né, da localização geográfica para se chegar à casa de Marília.
Na realidade, trata-se, né, do endereço de Maria Doroteia, em Ouro Preto. E o detalhe espacial encontra-se na segunda parte do poema, mais precisamente durante a lira 27. Entra nesta grande terra, passa uma formosa ponte, passa a segunda, a terceira. Tem um palácio de fronte. Ele tem, ao pé da porta, uma rasgada janela. É da sala aonde assiste a minha Marília Bela. Contrariando as convenções da época, apesar de Marília ser uma mulher extremamente idealizada, ela oferece traços de sensualidade, né, subvertendo a postura casta e imaculada da mulher da altura. Bom, eu acredito que foi isso. Eu espero que tenham gostado da aula, né, sobre o arcadismo, e agradecemos muito pela atenção. Até mais!